OpenClaw, eu sei que você sabe o que é essa ferramenta e talvez você já tenha ela até mesmo instalada no seu ambiente, mas eu também tenho certeza que quando você instalou-la pela primeira vez, você chegou na tela, começou a conversar com o seu agent, parou para pensar e chegou numa pergunta que você não tinha como responder. O que é que eu faço agora? E é justamente isso que eu quero te ajudar a resolver nesse vídeo. Eu vou te ensinar o que você tem que fazer quando você termina de instalar a aplicação. Vou te ensinar a configuração básica do agent. Vou te ensinar como configurar a parte de segurança que é extremamente importante para você utilizar esse tipo de ferramenta. Eu vou te ensinar os conceitos básicos e tudo o que você precisa saber para estar preparado de verdade para conseguir usar a aplicação dentro do seu ambiente de maneira segura, de maneira funcional e de maneira eficiente. Se é isso que você está procurando, se você quer se aprofundar um pouco mais no uso da ferramenta para realmente conseguir colocá-la em prática, seja no seu dia a dia pessoal ou no seu âmbito profissional, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o CloudBot, ou OpenClaw, como queira chamar. Vamos lá, antes de qualquer coisa a gente tem que conversar um pouquinho no começo do vídeo. Primeira coisa que eu quero falar para você é, nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar a fazer instalação da ferramenta nem nada do tipo. Eu tenho já vídeos completos fazendo toda a instalação da ferramenta, se você não sabe, a gente tem um canal secundário chamado Fabricando Sua Ideia DevOps. Se você jogar no YouTube você vai encontrar e eu também vou deixar o link dele aqui embaixo. Se você acessar aquele canal a gente vai ter 3 ou 4 maneiras, se eu não me engano, de instalações, de diferentes maneiras de fazer a instalação do OpenClaw, tá? E só que todas essas maneiras, se você entrar lá, você vai ver logo de cara que elas são todas sendo instaladas dentro de uma VPS, tá? E isso independe de qual serviço você esteja utilizando. Por que que eu recomendo que você instale dentro de uma VPS? Essa aqui é a recomendação principal, independente do que você estiver fazendo. Porque se você instalar dentro de uma VPS, você vai ter o OpenClaw em um ambiente realmente controlado. Você pode instalar em uma VM? Você pode. Você pode ter um computador secundário no seu ambiente pessoal, na sua casa, aí no seu escritório, onde você vai instalar o OpenClaw e deixar ele no ambiente controlado. Você pode, isso também é uma opção. Tem diversas maneiras que você pode isolar o OpenClaw dentro de um ambiente controlado. Porém, a maior parte dessas maneiras existem falhas. Pode ser que o seu OpenClaw acabe tendo acesso ao seu ambiente, pode ser que ele fique fora de acesso porque deu algum problema na onde você estava rodando ele, enquanto se você tem o seu OpenClaw rodando dentro de uma VPS, ele não vai cair de maneira alguma, a não ser que o serviço da VPS fique off, o que é quase 100% de chance de que não vai acontecer, porque os serviços de VPS justamente eles existem para não caírem de maneira alguma. É assim que as empresas que disponibilizam esse serviço trabalham, tá? Então, a maneira mais simples de manter o seu serviço do OpenClaw sempre rodando e ainda assim mantendo ele dentro de um ambiente controlado é deixar ele dentro de uma VPS, tá? No meu caso aqui, eu estou utilizando as VPS da Hostinger. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link da VPS com o nosso cupomzinho de desconto para quem quiser fazer a contratação aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E tem um porquê eu estou utilizando as VPS da Hostinger. Eu estou utilizando as VPS da Hostinger por conta disso daqui que você está vendo, essa opção do Docker Manager. Que basicamente o que acontece? Dentro do site da Hostinger, se você acessar o site deles bonitinho, você vai conseguir ver que existe uma opção de instalação do OpenClaw, que é a ferramenta que a gente está trabalhando, com um único clique. Isso daqui é basicamente um auto-instalador da ferramenta, que vai fazer com que você consiga pular todo o processo extremamente chato e complicado, principalmente para quem não tem costume de mexer em terminal, da instalação do OpenClaw, onde você vai clicar basicamente em um botão e você vai conseguir cair direto nessa tela que você está vendo aqui, ou cair direto na tela de acesso do OpenClaw, tá? Por isso que eu recomendo a Hostinger, simplesmente porque esse autoinstalador vai cortar todo o processo de instalação, que facilita muito a vida de quem não sabe mexer em terminal, tá? Então se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto o link para as VPS da Hostinger, caso você queira instalar a parte, quanto o link da instalação do OpenClaw com um clique, mais o nosso cupomzinho de desconto para você poder aproveitar, beleza? Feito isso, eu acho que vocês já têm um overview completo de como o meu ambiente está montado, vocês já sabem que se vocês ainda não tiverem um ambiente, ainda não tiverem a aplicação instalada, a gente tem uns tutoriais no canal de DevOps, e a partir daqui eu vou pressupor que você já tem o seu ambiente montado, tá tudo pronto para poder trabalhar, beleza? Então bora lá começar a interagir com o nosso agent. Lembrando que se você tiver feito algum desses passos que eu te mostrar aqui, não tem problema, você simplesmente pula o que eu estou fazendo aqui no vídeo. Apesar de ter uma ordem lógica do que eu vou te mostrar aqui, se você já tiver configurado algum desses pontos, você não precisa se preocupar, que isso não vai quebrar o seu agent nem nada do tipo. Você está trabalhando com o agent de IA, você está trabalhando dentro do seu próprio ambiente. Você pode resetar isso aqui sempre que você precisar, você pode modificar à vontade tudo que está rolando aqui dentro e você tem total controle sobre o seu agent, então não se preocupe. Bora lá então começar a interagir com o nosso agent. Vou mandar um olá para ele e vamos ver como é que vai ser o comportamento dele e o que a gente tem que configurar durante a primeira conversa. Primeira coisa, ele está perguntando quem ele é e quem eu sou. Eu tenho que informar para ele essas duas questões.
Aqui eu já colei uma mensagem bonitinha para informar para ele uma resposta coerente para as duas perguntas. Eu falo para ele que ele é Jonas e que ele é o meu assistente de IA pessoal. Eu informo para ele quem eu sou e o que eu faço. Eu posso enviar essa mensagem aqui. Ele vai salvar essas informações dentro da memória dele. Isso é claro, se não der erro, como acabou de acontecer aqui com a minha API. Uma coisa importante, que foi até legal que ele deu esse erro aqui na nossa API, para eu poder já aproveitar para mostrar isso aqui para vocês. Se caso aconteça de os seus créditos da API acabarem, se caso aconteça de você perder o acesso à sua API key, ela parar de funcionar, se acabar apagando sem querer, você pode tanto pedir para o agent aqui para ele alterar, só que a maneira mais simples e mais rápida de fazer a modificação de uma API key é você voltar aqui para o seu gerenciador da aplicação, clicar em gerenciar aqui a instância do seu OpenClaw, você desce aqui até Environment, você consegue encontrar aqui todas as variáveis de ambiente, tá? Aqui vai estar só Gemini API aqui, você só vai trocar isso daqui e salvar a alteração, tá? E você também pode utilizar aqui essa parte do environment para adicionar outras API keys de outros serviços que você esteja utilizando dentro do OpenClaw. Você pode colocar basicamente o que você quiser aqui. Só que não necessariamente o seu agent vai entender ou identificar automaticamente que você adicionou aqui. Então, se você adicionar alguma coisa e ele não identificar automaticamente, você explica para ele que você adicionou uma tal API key com tal nome dentro do environment das variáveis de ambiente aqui que ele está utilizando dentro do projeto dele, tá? Então, já troquei aqui a minha API key e agora sim eu vou reenviar aqui essa mensagem e vamos continuar de onde a gente parou. Agora sim, você pode ver que ele conseguiu receber a minha mensagem sem nenhum problema, não deu erro na API nada do tipo. Ele entendeu quem ele é, ele entendeu quem eu sou e agora ele já está partindo para uma próxima pergunta. Ele está falando para a gente começar a configurar o arquivo soul.md, que é um arquivo que fica dentro das configurações do próprio OpenClaw, que define como ele deve se comportar e como ele deve interagir com você, como se fosse a personalidade dele, como ele mesmo está dizendo aqui. Então, vamos lá agora passar as diretrizes de personalidade que ele vai utilizar por padrão para conversar com a gente. Lembrando que isso aqui é 100% configurável, você pode utilizar a diretriz que você quiser, você pode configurar o seu agent como você quiser. Ele é seu agent pessoal, você pode dar o padrão de comportamento que você quiser para ele. Então aqui, como vocês podem ver, eu já enviei mais uma vez a pergunta, pedi para ele me passar todas as informações necessárias para a configuração do arquivo soul.md. Aqui ele me passou todas as perguntas essenciais que eu preciso informar para ele como eu quero que ele trabalhe, para ele poder deixar salvo dentro desse arquivo. E aqui, como vocês podem ver, eu também já tenho a minha mensagem que eu vou enviar para ele agora. Vocês podem ver que eu já defini alguns pontos. Primeiramente, eu defino o tom de voz que eu quero que ele use. Eu quero que ele sempre converse comigo de maneira formal. Quero que ele seja conciso e me informe somente o necessário, sem ficar floreando e adicionando coisinha para deixar a mensagem bonita. Eu quero que ele seja rápido e direto. Não quero que ele fique inventando nada demais para a hora que ele for me enviar as informações. Eu só quero receber as informações da maneira crua e de maneira direta. Segundo ponto, as verdades essenciais, como ele chama. Eu quero que ele sempre espere mais instruções minhas. Eu não quero que ele saia, por exemplo, executando coisas sem ter informações suficientes sobre como eles devem executar. Ele sempre tem que perguntar e ter certeza sobre tudo que ele for executar. Se eu passar uma instrução que ficou faltando alguma coisa, eu quero que ele me pergunte. E na parte dos limites, na parte da personalidade padrão de comportamento dele aqui, que são essas duas últimas opções, que são os limites. E esse outro tópico que ele chamou de ator não professor, eu deixei o padrão, porque já está num padrão que me agrada. Lembrando que isso aqui você pode modificar à vontade, como você quiser. Enviando a mensagem, você pode ver que ele já me respondeu e já disse que está tudo configurado na parte do soul.md. Aqui a gente vai perguntar para ele se ele ainda tem algo que precisa ser configurado. Ele vai responder para a gente configura qualquer coisa a partir de aqui. Lembrando que se em algum momento você precisar voltar para configurar algo que você acabou deixando para trás, você pode pedir para ele alterar algum arquivo, como por exemplo o soul.md que a gente acabou de configurar. Mais uma vez, sem total acesso a tudo que está dentro desse ambiente. Assim que eu faço a pergunta se existe mais alguma coisa pendente na configuração, vocês podem ver que ele está me citando aqui alguns outros arquivos internos que ele possui para salvar a memória e o arquivo de tools. São coisas importantes, só que, como ele mesmo já diz aqui, se vocês pararem para ler essa resposta que ele me deu, não são coisas que são necessárias de serem configuradas agora. Principalmente a parte da memória que vai ser configurada automaticamente depois e as tools que no momento a gente não vai utilizar nenhuma, tá? Então a partir daqui você pode sempre fazer esse exercício de perguntar para ele se existe mais alguma coisa a ser configurado, para caso você tenha deixado algo passar durante o processo que você estiver fazendo, não só aqui, como em outras configurações que você estiver fazendo dentro da aplicação, tá? Mas a questão é, essa parte aqui de configuração inicial a gente já fez, como vocês
puderam ver, é extremamente simples aqui pelo chat mesmo você consegue fazer. Então, continuando exatamente de onde eu parei, vamos começar trabalhando com essa tela que você está vendo aqui. Isso daqui é um erro muito comum que pode acontecer a qualquer momento enquanto você estiver trabalhando dentro do OpenClaw e você não tiver um domínio dedicado para fazer o acesso desse cara aqui. Isso aqui basicamente é uma trava do seu próprio navegador ao acesso da ferramenta por conta de você não estar acessando ela via domínio dedicado. Se caso você esteja enfrentando esse problema aqui, eu vou te dar uma solução muito simples, tá? Pode ser que você encontre os locais do pessoal falando para você fazer um túnel SSH, algum outro tipo de conexão, ou até mesmo dar um domínio dedicado, que seria realmente a melhor solução para isso daqui. Mas para quem está enfrentando isso daqui logo de cara, como tentou acessar a aplicação, por exemplo, pelo autoinstalador aqui da Rocha ou de qualquer outro serviço que você teria utilizado para fazer a autoinstalação e você ainda não tem um domínio dedicado, para resolver isso daqui você consegue fazer de maneira muito simples aqui dentro do Google Chrome. Você vai acessar esse link que eu vou deixar aqui embaixo, junto com todos os outros comandos, qualquer coisa que eu utilizar nesse vídeo vai estar listado aqui embaixo ou direto na descrição ou com um link que leva para o nosso Drive, onde vai ter um documento relacionado a essa aula para você poder ter acesso a esse site aqui, qualquer outra coisa que eu usar nessa aula. E é basicamente o que você tem que fazer para você conseguir acessar a sua aplicação. Aqui ela não está quebrada, você consegue acessá-la sem problema. Só que você precisa pegar esse link que está aqui, ou melhor, pegar esse link aqui da sua URL para ser mais seguro ainda, e você vai vir aqui nesse link que eu vou deixar para você do próprio Chrome, você vai colar aqui o seu conteúdo e você vai dar um Enable, tá? Deixou como Enable, ele vai pedir para você dar um Relaunch no seu navegador. Você pode clicar nesse botão de Relaunch, ele vai recarregar o seu navegador e você vai voltar exatamente para aqui onde você estava. Fica tranquilo que você não vai perder nenhum acesso, suas guias não vão fechar nem nada do tipo, tá? E assim que você fizer isso daqui, você pode ver que você já vai ter acesso 100% à plataforma, tá? Só queria dar esse adendo aqui porque esse é um erro comum que pode acontecer com muitas pessoas e que é razoavelmente fácil de corrigir se você usar esse método que eu acabei de te ensinar aqui, tá? E a partir daqui eu vou continuar com o restante do vídeo, onde a gente vai realmente começar a trabalhar com os recursos da plataforma. Então, continuando de onde a gente parou, vamos agora trabalhar na parte de segurança no nosso ambiente. É muito importante que a gente trabalhe na parte de segurança no nosso ambiente, porque o OpenClaw, dependendo do que você der acesso a ele aqui, ele pode ter acesso a dados que não são muito seguros, dados que você não quer compartilhar com outras pessoas, ou independente das conversas, você não quer, por exemplo, que alguém consiga acessar seu ambiente, que alguém consiga acessar o seu agent de maneira indireta e acabar com seus tokens, você não quer que o seu ambiente entre num loop por conta de alguém que conseguiu injetar um prompt aqui dentro, é justamente por conta disso que a gente vai trabalhar com a parte de segurança, tá? Inclusive o Prompt Injection, que foi o que eu acabei de citar aqui, é um dos pontos mais importantes que você tem que trabalhar nessa parte de segurança. A própria Doc, que é o que a gente vai utilizar por padrão aqui para montar um ambiente seguro, já vai trabalhar com isso, mas o Prompt Injection é muito perigoso, porque ele pode colocar o seu agent em loop, ou fazer com que o agent envie os seus dados pessoais, os dados que você está compartilhando com ele aqui durante a conversa, para um endpoint de uma pessoa que inseriu um dado malicioso no meio de algum conteúdo, de alguma página da web que o seu agent leu enquanto ele estava pesquisando coisa para você. É muita coisa chatinha de entender, difícil de explicar e que eu não vou conseguir deixar 100% claro para vocês nesse vídeo, porque demandaria muito tempo e vocês não estão aqui para aprender sobre quesito de segurança de web quando você está lidando com o LLM. Você está aqui para aprender a como configurar o OpenClaw. Então o importante nós vamos configurar aqui a segurança para você ter um ambiente seguro para conseguir conversar com o seu agent, compartilhar seus dados com eles, sem ter o perigo de ter seus dados roubados, sem ter o perigo de seu agent entrar em loop por conta de terceiros e tudo mais, tá? Então vamos lá, para conseguir acessar a parte que a gente vai utilizar para fazer segurança, você vai acessar as docs que estão aqui no canto esquerdo e inferior, e ele vai abrir essa paginazinha aqui da doc oficial do OpenClaw para você. Acessou aqui, você vai vir até Security and Sandboxing e você vai clicar aqui na parte de Security, que é segurança, tá? Você pode copiar aqui o endereço dessa página de segurança da doc oficial e vamos voltar aqui para o nosso OpenClaw. A gente vai enviar uma mensagem para ele, pedindo para ele adicionar todos os recursos que estão listados ali na doc como parâmetros de segurança para o nosso ambiente, tá? Então tá aqui o prompt que a gente vai enviar para ele, tá? Colei o link da doc e aqui eu estou instruindo ele a pegar tudo que está ali na doc, todos os recursos de segurança que estão listados na doc. Eu quero que ele implemente e configure tudo isso dentro do nosso ambiente, com uma única exceção, que é a opção Allow in Security Auth. Caramba, me enrolei todo aqui para conseguir falar. Que é basicamente uma configuração ali da parte de segurança que permite com que a gente consiga acessar aqui a nossa plataforma do OpenClaw sem ter um domínio dedicado. Eu não vou te ensinar como fazer a parte de configurar um domínio dedicado para você conseguir acessar o OpenClaw, apesar de que essa seria a maneira correta de fazer o acesso.
porque esse vídeo aqui não é focado nisso. Essa parte do domínio seria a configuração de Docker, a configuração de proxy reverso, não é o foco desse vídeo, então vamos continuar aqui por padrão. A gente só tem que adicionar aqui essa exceção na hora de fazer o acesso ao nosso OpenClaw, não é nada que seja absurdamente inseguro. Não é a maneira correta, não é a maneira mais segura de fazer o acesso, mas funciona, e aqui para o conteúdo desse vídeo faz sentido manter dessa maneira. Então vamos continuar aqui e enviar essa mensagem para o nosso agent. Um ponto importante aqui, eu despausei aqui a gravação enquanto eu estava executando a parte de conexão e de configuração de segurança. Vocês podem ver que minha tela aqui está diferente, porque o que está acontecendo é, ele está basicamente reiniciando o nosso gateway. Por que ele está fazendo isso? Porque como ele está aplicando as configurações de segurança, ele acaba tendo que reiniciar aqui o gateway, que é essa plataforma do front-end que a gente usa para acessar a aplicação, para poder aplicar as ações de segurança que ele está adicionando no nosso ambiente, tá? Então, não se preocupe, seu ambiente realmente vai reiniciar, você vai ser meio que deslogado por um momento, mas depois, como vocês puderam ver aqui na minha tela, você volta sem nenhum problema, continuando onde você estava. Aqui vocês podem ver que ele está falando que todas as nossas adições de segurança já foram aplicadas, tudo com sucesso, sem nenhum problema. Ele avisa que o gateway ia ser reiniciado, vocês não viram quando ele enviou a mensagem, mas antes dele reiniciar o gateway, ele me respondeu aqui e avisou que o gateway ia ser reiniciado. Agora que o gateway já foi reiniciado, tudo foi colocado para funcionar bonitinho. Vocês podem ver que apareceu até aqui que tem uma atualização no meu ambiente, mas eu não vou mexer com isso agora, não é coerente pra gente nem pro conteúdo do vídeo. E agora, executando o último recurso de segurança, que aí já não tem nada a ver com a parte de API, é um recurso de segurança interno que eu recomendo que vocês adicionem simplesmente para evitar um gasto excessivo de tokens durante qualquer coisa que você estiver fazendo dentro do OpenClaw, que é essa regrinha que vocês podem ver aqui no meu chat, que basicamente está instruindo o nosso agent do OpenClaw que, independente de qual tarefa ele esteja executando, de o que ele esteja executando, durante todo o processo que você, todo e qualquer processo que você configurar dentro dele, se esse processo, se essa task, se essa tarefa falhar mais do que 3 vezes, ele não vai continuar tentando executar ela, ele vai simplesmente parar. Lembrando que você pode modificar isso aqui para quantas vezes você quiser que ele execute a tarefa até ele parar, mas é importante que você adicione uma trava para ele não entrar em um loop infinito e gastar absolutamente todos os seus tokens tentando executar uma tarefa que está causando erro, certo? Beleza, galera, e aqui como vocês podem ver que vocês podem observar, né, que eu enviei a mensagem que ele não conseguiu compreender logo de cara, pela mensagem que eu enviei tá muito simples, não está instruindo corretamente como ele tinha que salvar essa informação de segurança e aonde ele tinha que inserir isso daqui. Como o arquivo, como a gente já sabe que é o arquivo onde ele salva as diretrizes de padrão de comportamento que ele tem que utilizar, é o soul.md, eu poderia ter referenciado esse arquivo logo de cara, ele não teria me retornado essa primeira mensagem aqui me informando que ele não consegue salvar as informações, tá? Aqui eu deixei um pouco mais claro para ele, mas ainda assim sem citar o arquivo, e ele conseguiu compreender. Se você não quiser fazer todo esse trabalho, porque você enviar 2 mensagens e gastar mais tokens, você pode ser um pouco mais específico direto na primeira mensagem, ele vai conseguir salvar diretamente dentro do soul.md, tá? Mas isso aqui é realmente o único ponto de segurança fora aqui da parte da segurança que está citada na documentação que a gente vai configurar nesse momento. E agora que a gente já terminou de fazer a configuração básica do nosso ambiente, a gente já tem ali a configuração de segurança, a gente já tem a configuração básica do agent para começar a trabalhar da maneira correta dentro da aplicação do OpenClaw, agora a gente vai revisar alguns conceitos que são importantes para você conseguir trabalhar do jeito certo dentro da ferramenta, sabendo referenciar os arquivos internos, sabendo como funcionam cada um dos recursos internos que a aplicação possui. A gente vai revisar esse recurso, a gente vai revisar os conceitos e depois vocês vão estar prontos para conseguir trabalhar com o ambiente sem nenhum problema, sem dificuldades e sem passar prompts que vão mais confundir o agent do que realmente ajudar ele a conseguir executar o que você precisa. Então, por isso os conceitos são importantes e por isso a gente precisa revisar eles antes de qualquer coisa. Mais um ponto que é importante a gente repassar, que é a estrutura de arquivos que existem dentro da aplicação do OpenClaw. Por que é importante a gente revisar isso daqui? Porque a gente tendo uma boa noção, entendendo como é que funciona a estrutura de arquivos, a gente consegue orientar o nosso agent do OpenClaw de maneira um pouco mais clara, tá? Então você pode ver que eu já coloquei aqui na minha tela um documento de texto que eu criei para poder orientar vocês a todos os arquivos importantes que existem dentro da estrutura do OpenClaw que a gente vai utilizar para interagir com ele, tá? O primeiro arquivo que a gente tem aqui é o agents.md. A gente ainda não mexeu nesse arquivo, ele é um arquivo de instruções de tasks e operações que a gente pode configurar mais para frente, vai ficar tudo salvo aqui dentro, tá?
O Soul.md, a gente já mexeu no Soul.md, onde ele adiciona as regras de comportamento, as regras de como ele deve trabalhar com os projetos ou com qualquer coisa que você estiver fazendo junto com ele, e também tem algumas regrinhas de personalidade que ficam salvas aqui dentro. O User.md é o arquivo onde vai ficar salvas informações sobre você, ou seja, se você quiser alterar alguma coisa sobre a sua personalidade que você passou para ele, você pede para ele alterar o User.md. O Identity.md é onde o bot salva o próprio nome, onde fica salvo algum emoji que você atrelou ao nome do seu bot, um padrão de escrita / conversa, você falou que o seu agent quer que ele converse com você de uma maneira divertida, isso vai ficar salvo dentro do Identity.md, tá? O Tools.md é onde ele vai anotar todas as tools disponíveis configuradas dentro do ambiente, lembrando que a gente vai passar depois sobre tanto quanto as tools, quanto as integrações, os plugins, como eu já comentei que a gente vai, depois que a gente terminar aqui, a gente vai conectar o Telegram, a gente vai voltar depois para vocês poderem entender melhor o que são as tools. Mas basicamente são ferramentas a mais que você pode conectar no ambiente. O Heartbeat.md é onde vão ficar salvas as tasks agendadas. Aqui vai ficar salvo tanto a parte dos Heartbeats, que eu vou te explicar mais pra frente o que é, quanto os cron jobs, que eu também vou te explicar mais pra frente o que é. A questão é, são tasks agendadas que vão ficar salvas dentro desse documento e vão ser executadas de x em x tempo, tá? O boot.md é a checklist de tarefas para toda vez que você reiniciar o seu ambiente. Por exemplo, você adiciona uma lista de tarefas aqui dentro do boot.md, onde sempre que o seu ambiente for reiniciado, sempre que o seu ambiente for iniciado, o seu agent do OpenCloud tem que fazer uma verificação geral e ver se está tudo funcionando, ver se, por exemplo, as tasks que você tem salvo no Heartbeat.md ainda estão ativas e tudo mais. Você pode criar um boot.md, mas ele é 100% opcional, tanto que por hora a gente nem mexeu nele ainda. O memory.md é um arquivo que eu já comentei com vocês anteriormente nesse vídeo, que é onde fica salva toda a memória de longo prazo de todas as interações que você já teve com seu agent. Sempre que você vai, por exemplo, criar um chat novo, em vez de ele apagar toda a memória da conversa que você teve nos outros chats, ele faz uma compressão dessas conversas e salva tudo dentro do memory.md, para que o seu agent tenha noção do que foi tratado, o que foi desenvolvido até aquele momento, mas sem estourar a janela de contexto dele. Dentro do memory, isso aqui não é bem uma pasta nem um arquivo específico, é um diretório do nosso ambiente, onde vão ficar sendo salvos os logs diários de conversas que você tiver com o seu agent dentro das sessões que existem lá dentro. Isso aqui é mais para você ou para caso você precise revisar alguma conversa em algum dia específico que você teve com o seu agent, você pode pedir para ele revisar o que ele tem salvo dentro do diretório memory, tá? E a parte das skills, a gente também vai falar mais pra frente das skills, mas basicamente o que você tem que entender aqui agora é que existe um diretório só para as skills e todas as skills que você instalar dentro do ambiente do OpenClaw vão ficar salvas dentro do diretório de skills. E aí você pode pedir pro seu agent sempre revisar aqui, caso você esteja em dúvida de quais skills você tem ou não tem instalados no seu ambiente, tá? Com esse overview geral que você tem sobre todos os arquivos internos da aplicação, você sabe exatamente como referenciar cada um dos arquivos conforme você precisar interagir com diferentes partes da sua aplicação, diferentes pontos configurados dentro do seu ambiente. Lembrando que tem arquivos aqui que a gente nem vai mexer a princípio, são arquivos opcionais, são arquivos que vão ser criados ao longo do tempo conforme você vai utilizando a aplicação, como por exemplo o arquivo de memória ou o arquivo do boot.md que eu comentei que é 100% opcional, você pode ou não pode ter ele configurado no seu ambiente. É você quem define isso, enquanto arquivos como, por exemplo, o agents.md, o soul.md, o user.md são arquivos que, por padrão, serão configurados quando você começar a utilizar toda a aplicação e são arquivos essenciais para o uso do seu OpenClaw da maneira correta, tá? Então se atente conforme você for trabalhando com os prompts, conforme você for trabalhando dentro da aplicação, para referenciar os arquivos da maneira correta. Isso vai ajudar o seu agent a conseguir trabalhar com o seu ambiente de maneira mais otimizada, sem virar tudo uma bagunça, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre outros recursos adicionais que existem dentro do OpenClaw. São recursos adicionais que você consegue colocar dentro do seu agent, que são extremamente interessantes, extremamente importantes, tá? Só ver que eu separei aqui dentro do meu Xcali Draw em 3 categorias esses recursos. Provavelmente, se você já conhece a plataforma, ou até mesmo se tem algumas dessas coisas aqui durante o vídeo até agora, você já deve até ter uma ideia de como é que elas funcionam. E agora, com esse overviewzinho aqui, fica ainda mais simples de eu conseguir explicar isso aqui para vocês. Vamos começar primeiro falando sobre os plugins. O que são os plugins dentro do OpenClaw? Os plugins são basicamente integrações com ferramentas que já estão nativamente dentro da ferramenta. Como, por exemplo, o Telegram, o WhatsApp, são 2 ferramentas que têm integrações nativas dentro do próprio código do OpenClaw, ou seja, o próprio OpenClaw já oferece nativamente maneiras de fazer conexões com ferramentas como o Telegram, ou seja, dentro do próprio código do OpenClaw existe tudo o que você precisa para poder fazer a conexão com o Telegram. Você não precisa instalar nada à parte, você não precisa configurar nada de uma maneira absurdamente complicada, você basicamente só passa suas credenciais, configura elas dentro do sistema da própria ferramenta e a conexão já vai ser feita de uma maneira simples e rápida. São ferramentas nativas, são recursos nativos do
do próprio OpenClaw que se conectam com ferramentas externas. Elas são extremamente seguras, são fáceis de integrar, como eu deixei citado aqui. O acesso dessas ferramentas, muito provavelmente não, você normalmente consegue fazer a configuração e o acesso delas via front-end, ou seja, quando você acessa aqui por esse front-end, você consegue configurar. E você também consegue configurar via terminal, se você preferir, se você achar mais fácil. O agent também tem conhecimento prévio dessas ferramentas, o que faz com que você consiga tirar dúvidas e até mesmo pedir para ele te ajudar a fazer a configuração dessas ferramentas dentro do OpenClaw, dentro da configuração do seu ambiente aqui do OpenClaw, tá? As skills, o que são as skills? As skills, elas são muito semelhantes aos plugins, só que as skills, elas não são nativas da ferramenta do OpenClaw. Onde você vai conseguir encontrar essas skills, você muito provavelmente vai se perguntar. Você vai entrar no Claw Hub, que é esse site que vocês estão vendo aqui na minha tela nesse exato momento, tá? Estou acessando ele aqui. O que é o Claw Hub? O Claw Hub é basicamente um repositório de recursos adicionais para o OpenClaw, mantido pela comunidade. Todos os projetos que você vai estar vendo aqui, se eu vier aqui, por exemplo, em Browse Skills, você pode ver que tem quase 40 mil skills disponibilizadas. E a maior parte dessas skills são feitas pela comunidade, o que faz com que você tenha uma gama de recursos adicionais gigantesca que você possa adicionar dentro do seu OpenClaw. Só que tem um problema, como eu acabei de dizer algumas vezes, isso aqui é tudo mantido em grande parte pela comunidade. Ou seja, se você acessa uma skill aqui de qualquer pessoa e você faz o download dela e integra ela dentro da sua ferramenta do OpenClaw, você corre o risco de estar baixando algum código malicioso junto com o código da skill. E justamente por conta disso você tem que tomar muito cuidado quando trabalhando com skills. Você vai sempre seguir aqui o Security Scan, ver se ele está passando no vírus total e se ele é aprovado pela própria comunidade aqui do OpenClaw, tá? Você tem que tomar muito cuidado quando trabalhando com skills, mas elas conseguem aumentar e muito as capacidades do seu agent, porque tem basicamente de tudo dentro do Claw Hub aqui, que é a ferramenta principal onde você pode baixar skills. Você também pode criar as suas, se você quiser, se você tiver conhecimento para isso. Lembrando que elas não são oficiais, a maior parte delas são mantidas somente pela comunidade, elas têm uma chance muito maior de ter pouca segurança envolvida no código delas, só que você também tem muitas opções, tá? E por fim, as tools. As tools são recursos adicionais do próprio agent, como por exemplo um web search. São coisas que você muito provavelmente, se já trabalhou com agents, já trabalhou já com LLMs, você talvez já tenha aprendido a mexer com tools em outras ferramentas, seja via código, seja no N8N da vida. Tem também as conexões MCP que se encaixam como se fossem tools, e elas são sempre conexões nativas, ou seja, são coisas que você vai conectar direto no seu agent pela própria plataforma do OpenClaw, e elas são basicamente recursos adicionais para deixar o seu agent mais poderoso, para que ele consiga executar mais ações, mas sem se conectar com uma ferramenta externa, por exemplo. Você vai utilizar um search, você vai usar a própria ferramenta do OpenClaw para ativar essa tool, você não vai precisar, por exemplo, se conectar com a API do Google Search e tudo mais. Isso daí seria uma integração, seria um plugin ou uma skill, tá? E é basicamente essa a definição de cada um desses recursos que a plataforma disponibiliza para a gente. São os 3 recursos principais que você vai adicionar para colocar mais funções dentro do seu agent, tornar ele mais poderoso e fazer com que ele consiga executar diferentes tarefas para você durante o seu dia a dia de uso do OpenClaw. Agora, descendo um pouquinho aqui dentro desse documento que eu deixei e estava utilizando para mostrar para vocês, tem esses outros 2 conceitos que eu também preciso conversar com vocês um pouco sobre, que são os Heartbreaks e os Cron Jobs. Se você prestou atenção na parte que eu estava explicando sobre a estrutura de arquivos, você viu que existe um arquivo somente para esses 2 tipos de tarefas aqui dentro da plataforma do OpenClaw, da ferramenta do OpenClaw. E existe uma grande diferença do que você vai fazer com cada uma dessas funções, tá? Se você utilizar elas de maneira incorreta, você pode ter um gasto absurdo de tokens, você pode acabar gastando dinheiro descomunal sem necessidade, tá? Tudo que você precisa fazer para evitar isso é utilizar o Heartbreak, porque ele foi feito para ser utilizado, e o Cron Job para o que ele foi feito para ser utilizado, tá? Você tem que separar bem cada uma das tarefas e você tem que ter certeza que o seu agent entende a diferença dos dois e está configurando o recurso que você quer colocar em uma desses 2 conceitos da maneira correta, tá? Então vamos falar um pouco deles. Vamos começar primeiro aqui pelo Heartbreak, tá? O que é um Heartbreak? Ele é executado de X em X tempo. Vamos supor, por exemplo, que você tem um Heartbreak que é executado de 10 em 10 minutos. Então a cada 10 minutos alguma coisa vai ser executada. Vamos supor que você tem uma tarefa que faz um request para o seu WhatsApp para ver se você tem alguma mensagem nova. A cada 10 minutos esse request vai ser executado pelo seu bot do OpenClaw e vai ficar fazendo isso em loop infinito até que você pare o Heartbreak ou se você adicione alguma regra de trava nele, tá? Eles são usados normalmente para verificação de alguma coisa, como eu disse, uma verificação para ver se você tem alguma mensagem nova no WhatsApp. O gasto de tokens dentro de Heartbreaks ele é muito maior por conta do loop infinito e eles
tem chance de se descontrolar e gastar uma quantia muito maior de tokens, a depender de em quanto tempo eles são executados. Você tem que usar isso daqui principalmente para verificação simples e tomar muito cuidado com o modelo que você deixa selecionado. Por que você tem que tomar muito cuidado com os heartbreaks? Porque normalmente você vai adicionar isso daqui para fazer alguma verificação que tem que ser feita o tempo todo. E se você deixar um modelo caro configurado para fazer esse tipo de ação, de ficar se executando o tempo todo, mesmo que ele trabalhe com uma quantia pequena de dados, por exemplo, ele execute uma ação extremamente simples, por conta da quantidade de vezes que ele vai ser executado, você pode acabar gastando uma quantidade absurda de dinheiro, a depender do modelo que você tem selecionado, para trabalhar com os heartbreaks. Então você tem que tomar muito cuidado. Opte sempre por ações simples, por tarefas simples dentro dos heartbreaks e utilize modelos simples que consigam executar essas tarefas simples, para você não ter um gasto muito grande de tokens e para você não acabar sobrecarregando o modelo simples que você está atrelando ali ao heartbreak. Agora, quando você vai trabalhar com algo mais complexo, vamos supor, por exemplo, que você tem um fluxo que adiciona todo o seu sistema de ativação dos seus leads todo dia. Aí você vai configurar um cron job, você não vai configurar um heartbreak. Você configura, por exemplo, um cron job para todo dia às 7 da manhã mandar um e-mail de bom dia para todo mundo da sua empresa, todos os seus funcionários. Você vai configurar um cron job para isso, você não vai configurar um heartbreak. Primeiro, porque você tem um controle melhor de quando as coisas vão ser enviadas, e segundo, porque um cron job dificilmente vai acabar entrando em algum loop por conta de alguma alteraçãozinha do seu agent e vai começar a se executar loucamente, que nem um heartbreak pode acabar acontecendo. Você vai usar isso daqui mais para tarefas fixas, você vai ter um gasto mais controlado e menor de tokens, porque você pode ter uma configuração específica de horário em que isso aqui vai ser executado, em vez de ser executado de x em x tempo. Isso aqui é recomendado, eu recomendo que você use, né? Eu uso mais padrão para cron jobs. Que você usa, por exemplo, para fazer um request diário para uma API. Você tem uma API que tem uma quantidade limite de requests que você pode fazer por dia. Você pode deixar um cron job configurado para fazer um único request por dia. Dessa maneira você tem ali o seu request sendo feito para seja lá o que você precisa, mas ele está controlado pelo cron job, ou seja, ele só vai ser executado uma vez. Isso evita que você estoure o seu limite de requisições e também evita que você gaste tokens à toa, tá? Essa é a diferença dos heartbreaks e dos cron jobs. E você tem que utilizar isso daqui com muito cuidado e separar bem qual tarefa vai ficar em qual desses dois conceitos aqui. Você vai utilizar um cron job, para sua tarefa você vai utilizar um heartbreak. Toma muito cuidado com o que você vai fazer e configura certinho para você evitar gasto à toa de tokens ou estouro de limite de requisição. Com esse vídeo aqui você já tem um overview geral de como fazer toda a configuração inicial, que é extremamente importante para você conseguir trabalhar com o seu OpenClaw, com o seu agentzinho ali da maneira correta, e já tem um overview completo dos principais recursos e conceitos que a aplicação tem e que você pode utilizar para deixar o seu agent mais poderoso e deixar o seu agent mais completo, tá? Você já tem um overview de como tudo funciona dentro da ferramenta e também já tem a configuração inicial. Esse vídeo vai parar por aqui, mas no próximo vídeo que eu vou soltar aqui sobre OpenClaw, eu vou me aprofundar um pouco mais em cada um dos recursos, vou te mostrar como configurar alguns deles, configurar alguns exemplos junto com vocês e realmente colocar o nosso agent para fazer algumas ações de verdade, para vocês poderem sentir um pouquinho do gostinho de como realmente é utilizar a ferramenta junto comigo. Isso também vai servir como um tutorial para você aprender a como configurar cada um dos recursos, tá? Se é isso que você está procurando, simplesmente se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que o próximo vídeo que sair aqui eu vou mostrar justamente como configurar tudo isso aqui. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais teórico, mas que é extremamente importante para te preparar para conseguir utilizar a ferramenta do jeito certo. Muita gente vai chegar e vai querer sair utilizando o OpenClaw sem aprender nada sobre a ferramenta, sem aprender sobre os conceitos e sem configurá-la do jeito certo. E acredite em mim, isso não é uma boa ideia. E se você viu esse vídeo até aqui, você está realmente preparado para conseguir utilizar a ferramenta do jeito certo a partir de agora. E agora, por fim, para complementar tudo que a gente está fazendo aqui, depois de a gente ter revisto tudo que a gente poderia ver sobre os conceitos, sobre os recursos que a aplicação tem, bora aprender a realmente colocar a mão na massa e conectar alguma coisa interessante que vocês realmente utilizam no dia a dia aqui. Algo como, por exemplo, uma ferramenta de envio de mensagens. Bora conectar o Telegram no OpenClaw. Vocês vão ver que é um processo bem simples, tem várias maneiras que você pode fazer. A maneira mais simples seria você conversar com o seu próprio agent e pedir para ele integrar para você, passando só suas credenciais. Mas eu vou te mostrar uma maneira mais concreta e mais segura de fazer essa conexão, uma maneira que realmente eu posso te garantir que vai funcionar independente do que você faça durante o processo de integração. Então vem comigo aqui que eu vou te ensinar passo a passo tudo o que você tem que fazer para conseguir conectar o Telegram, e com base nessa conexão você vai aprender como você pode conectar qualquer coisa dentro da ferramenta do OpenClaw.
Vamos partir agora para a configuração e a integração com o Telegram. A gente vai começar aqui fazendo uma integração com o Telegram, porque a gente fazendo tudo aqui, a gente vai possibilitar que o nosso agent consiga ser utilizado pelo nosso celular, por exemplo, porque se você tiver o aplicativo do Telegram e você conectar o seu agent do OpenClaw no Telegram, você consegue interagir com ele direto por dentro da plataforma do Telegram. Ele vai basicamente transformar ele num botzinho pessoal que pode ser acessado pelo Telegram. Isso também vai possibilitar, para, por exemplo, caso aconteça algum erro aqui no seu front-end, você consiga ainda interagir com o seu agent utilizando o Telegram que vai estar conectado bonitinho aqui, tá? A integração com o Telegram não é muito complicada, eu vou deixar aqui agora explicar para vocês tudo que a gente vai precisar e depois eu volto aqui para a gente começar a realmente configurar ele dentro da plataforma do OpenClaw. Eu já vou dar um aviso aqui que para quando a gente for fazer a conexão com o OpenClaw em si, existem duas maneiras. Você pode perguntar e ir tentando fazer a configuração direto aqui pelo seu agent. É uma maneira que eu vi muita gente fazendo, que era o que eu realmente gostaria de trazer aqui para vocês, mas pelo menos na versão que eu estou utilizando do OpenClaw, ele está com muita dificuldade de fazer qualquer tipo de integração apenas conversando aqui pelo chat. A única coisa que eu realmente consegui fazer de uma maneira funcional, de maneira simples e bem rápida de fazer a configuração pelo chat foi aquela configuração inicial que vocês já viram durante esse vídeo. Então a partir daqui a gente vai começar a trabalhar com comandos via terminal, via CLI. E para isso eu vou fazer uma conexão via SSH. Se você não sabe como fazer uma conexão via SSH, a gente tem um vídeo aqui no canal. Você vai pausar esse vídeo aqui e vai lá dar uma olhada para você aprender a fazer a conexão via SSH com o seu VPS. Depois que você fizer isso, você aprender a fazer isso, aí você continua o vídeo a partir daqui. Vamos lá, aqui vocês podem ver que eu já estou conectado na minha VPS via conexão SSH, eu estou utilizando o mob externo para fazer a conexão, você pode utilizar o que você preferir. Inclusive, só dando um aviso aqui, dentro da própria Hostgator você consegue se conectar com o seu VPS, uma conexão via SSH muito mais simples, sem ter que aprender a fazer todo o processo, simplesmente clicando nesse botão de terminal aqui, tá? Ele vai abrir uma telinha a mais aqui, vai ser um pouquinho mais complicado de mexer nesse terminal, porque ele vai estar rodando direto dentro da web, mas é uma alternativa para quem não quer aprender a fazer a conexão via SSH, tá? Você pode ver que ele vai conectar aqui, vai pedir o login e tudo mais, padrão de conexão via SSH. Mas a questão é, você não vai precisar fazer todo o processo, nem instalar nenhuma aplicação a mais se você fizer dessa maneira, tá? Mas eu vou utilizar o mob externo porque ele já está configurado no meu ambiente e é mais simples para mim fazer dessa maneira. Agora, um ponto importante, se você tiver seguido a minha dica de fazer a instalação da VPS utilizando o Docker, e se você tiver feito principalmente a instalação usando o autoinstalador da Hostgator, esse processo vai ser um pouquinho mais simples, tá? Porque os comandos que a gente vai utilizar aqui, a gente tem que executar onde está o Docker Compose, onde está a stack do nosso OpenClaw. E para que você consiga chegar nesse diretório dentro do seu ambiente, você vai ter que descobrir qual é o caminho das pastas para você poder chegar até lá, tá? Eu tenho um comando padrão aqui, porque eu já sei como é que funciona o meu ambiente. Eu vou colar ele aqui para vocês poderem dar uma olhada. Você vai ver que o comando é cd/docker/openclaw-dsmv, tá? O cd é o comando de acessar um diretório dentro do Linux, o /docker é a pasta padrão do Docker e o /openclaw-dsmv é a pasta do meu OpenClaw. Eu consegui encontrar o nome desse arquivo simplesmente vindo aqui na Hostgator, onde eu fiz a instalação do OpenClaw, e vendo qual é o nome do container dele, tá? O nome da pasta, se você tiver utilizado o autoinstalador, vai ser o mesmo nome que está aqui dentro do container, tá? Então você vai utilizar esse comando aqui para você poder acessar o seu ambiente do OpenClaw dentro do seu Docker. Você vai obviamente substituir essa última pasta aqui pelo nome da pasta que estiver listado ali dentro do ambiente da Hostgator, tá? Agora, se você não tiver feito isso pelo ambiente da Hostgator, você pode dar um cd/docker e entrar só dentro da pasta do Docker e dar um ls dentro da pasta do Docker para ver quais são as pastas que existem aqui dentro, tá? Aqui vocês podem ver que eu consigo justamente ver o nome da pasta que eu tenho que acessar aqui, que é relacionada ao meu OpenClaw. Se você não sabe qual é a sua pasta, você pode utilizar esse comandinho aqui, entrar direto na pasta do /docker e usar o comando ls para listar todos os diretórios. Você encontra qual é o diretório onde vai estar o seu OpenClaw instalado e aí você acessa esse diretório dando cd mais o nome da pasta, no meu caso aqui é OpenClaw-dsmv. Você vai acessar a pasta do seu OpenClaw e dentro da pasta do OpenClaw você vai executar os próximos comandos que eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro comando que a gente vai executar esse daqui é esse que eu acabei de colar na sua tela, tá? Docker Compose exec OpenClaw plugins list, tá? Aqui tem um ponto importante. Vocês podem ver que tem aqui o Docker Compose, que é o nosso Docker Compose do próprio OpenClaw, que a gente está executando ele aqui. E aqui tem o nome do serviço, que é, no caso do meu ambiente, o nome do serviço da minha aplicação é OpenClaw. Como é que você descobre qual é o nome do serviço que está rodando dentro do seu ambiente para você poder inserir o nome correto aqui quando você for executar esse comando nesse pequeno trecho que está
selecionado aqui nesse exato momento, tá? Para você conseguir descobrir qual é o nome do serviço que o seu OpenCloud tem, que ele está utilizando para rodar, você vai executar esse comando aqui. Deixa eu só apagar esse cara que está aqui, porque obviamente vocês não tem necessidade alguma de ficar vendo eu apagar, eu tentar executar as coisas aqui, tá? Para isso, estando dentro do diretório correto aqui, que é o diretório do seu projeto, você pode dar um docker compose PS. Isso vai fazer com que ele liste todos os serviços dentro desse Docker Compose. Como você pode ver aqui, o serviço do OpenCloud se chama justamente OpenCloud. E é por conta desse motivo que o meu comando vai funcionar dessa maneira que eu mostrei para vocês aqui originalmente, tá? Se o seu serviço não se chamar OpenCloud, você vai ter que simplesmente substituir o valor dessa linha aqui pelo nome do seu serviço, tá? E o que esse comando aqui faz afinal? Lembrando que eu vou deixar todos esses comandos que eu estou executando aqui num documento aqui embaixo, basta você descer, clicar no link, entrar lá no nosso site de downloads e acessar a pastinha relacionada a essa aula e fazer o download do arquivo com os comandos lá, tá? Vai estar tudo listado, vocês não vão ter que ficar escrevendo nada na mão, nem ficar revisando nada no vídeo aqui, tá? Mas, enfim, o que esse comando faz? Esse comando lista todos os plugins disponíveis dentro da aplicação do OpenCloud, independente da versão que você estiver utilizando. E o que são esses plugins? Esses plugins são basicamente tudo que você consegue conectar dentro da plataforma do OpenCloud. E dentre esses vários plugins, você consegue encontrar o que a gente vai utilizar nesse momento, que é justamente o plugin do Telegram, tá? E uma outra coisa que você consegue ver logo de cara são os plugins que estão desativados ou os plugins que estão ativados, tá? Ou loaded, como ele fica marcado aqui também, tá? Você pode ver aqui, ó, loaded, quer dizer que é o plugin do Telegram, justamente esse que a gente está procurando. Ele está aqui como loaded porque ele está já ativo no meu ambiente, obviamente eu testei antes de trazer tudo aqui para vocês, por isso que ele está ativado. Mas se por acaso você estiver tentando utilizar um plugin e ele estiver desativado, você não vai conseguir fazer com que ele funcione corretamente. Para isso existe um comandinho para poder fazer a ativação. Mas como você já listou todos os plugins aqui, para ficar simples de você descobrir qual é o nome dos plugins e tudo mais, eu recomendo que você já pegue e copie toda essa lista aqui de plugins que ele trouxe para você. Você vai copiar isso daqui e vai colar dentro de um documento de texto qualquer que você tenha aí. Vou abrir aqui o meu bloco de notas, você vai colar aqui toda essa lista de plugins que a gente acabou de copiar ali do terminal, tá? Por que você colou aqui dentro, sendo que você consegue ver essa mesma estrutura no terminal? Porque aqui dentro de um editor de arquivos, você consegue clicar Ctrl F e pesquisar pelo plugin que você quer. Por exemplo, o plugin do Telegram, se você for tentar procurar ele no terminal e ele não estiver ativo, vai ser um saco de achar. Só que dentro do nosso editor de texto, você consegue dar um Ctrl F e procurar aqui pelo arquivo. E aí você consegue ver todas as informações que você precisa para conseguir ativar ele com o próximo comando que eu vou te mostrar aqui agora. Então vamos lá, você já sabe aqui qual é o plugin que a gente vai trabalhar, como eu disse, é o plugin do Telegram, que é esse cara que está bem aqui, tá? E quando você pesquisa pelo plugin que você quer encontrar, que você quer utilizar, você consegue ver aqui exatamente qual é o nome dele, tá? Tá exatamente esse nome aqui, que aparece daqui, ou que aparece aqui também, é o nome que você vai ter que digitar lá no terminal quando você for executar o comando de ativação desse plugin, tá? E aí quando você ativar o plugin, ele vai sair de disable, vai ficar como loaded. E o comando que a gente vai utilizar para ativar o plugin é esse que eu vou colocar aqui na tela para vocês nesse exato momento. Voltei aqui para o modo externo e colei o comando. Como vocês podem ver aqui, o comando é docker compose exec OpenCloud, que é o nome do nosso serviço. OpenCloud é o comando que chama a aplicação do OpenCloud, plugins enable, e a gente vai colocar aqui, substituir essa parte pelo nome do nosso plugin, tá? E aí você vai inserir o nome do plugin que você quer ativar. Lembrando que eu acabei de desativar o meu plugin do Telegram para ficar mais simples de vocês conseguirem entender. Então eu vou colocar aqui o nome do plugin que eu quero ativar, que é o plugin do Telegram, e vou dar um Enter. Feito isso, ele vai aqui ativar, você pode ver que ele me falou que o plugin do Telegram foi ativado. Lembrando que se você não ativar o plugin, você não vai conseguir utilizar ele de maneira alguma. Se ativou aqui, você pode ver que ele está falando que a gente tem que dar um restart no nosso gateway, e a gente já vai fazer isso. Mas antes eu quero mostrar também para vocês o comando de desativar um plugin, para caso por algum motivo você precise desativar um plugin que você tem ativado. Esse comando aqui é basicamente a mesma coisa do de cima, você vai mais uma vez apagar aqui esse finalzinho e substituir pelo nome do plugin que você quer ativar. Mas no meu caso não tem necessidade de eu executar esse comando aqui agora. E agora eu preciso do comando para poder reiniciar o nosso gateway. E o gateway é basicamente a aplicação toda do OpenCloud, tá? Então você vai dar um docker compose restart e vai colocar aqui no fim o nome do seu serviço. No meu caso, o nome do meu serviço é OpenCloud. Então eu tenho que escrever o comando dessa maneira aqui, eu posso dar um enter e ele vai restartar o meu serviço do OpenCloud por completo. Lembrando que você vai precisar dar um tempinho até o seu OpenCloud voltar. Você pode ver que ele caiu aqui, ele vai para essa telinha onde eu não consigo acessar. Você pode ver que ele está como disconnected. E ele vai demorar um pouquinho
pouquinho para voltar. E quando ele voltar, você vai precisar mais uma vez vir aqui copiar o seu Gateway Token para poder fazer o login, se caso ele pedir. Acontece dele pedir às vezes e acontece de ele só fazer a conexão, como aconteceu aqui com o meu. Vai depender de como o seu ambiente tratar aí essa reinicialização. Mas a questão é, reiniciou o Gateway, agora o seu plugin já está ativado e a gente pode partir para a configuração dele. Até aqui a gente não estava configurando o plugin ainda, a gente estava só ativando ele dentro do ambiente do OpenClaw. E agora sim, a gente vai configurar ele com as nossas credenciais para ele poder realmente se conectar com o nosso Telegram e a gente começar a utilizar a integração. Vocês podem ver que eu estou aqui no meu Telegram Web, tá? Eu já deixei ele aberto para ficar mais simples para vocês. E vocês vão entrar em contato com esse bot que você está vendo aqui, que é um bot oficial do Telegram. Esse bot aqui é o que vai te possibilitar criar bots dentro do Telegram, que vai possibilitar que a gente consiga o token, consiga conectar o nosso OpenClaw com o nosso Telegram para a gente poder conversar com o OpenClaw dentro do Telegram. Vocês vão ver, vai ficar bem interessante. O que basicamente acontece é que o nosso OpenClaw vai conseguir falar pelo bot que a gente vai criar aqui no Botfather, tá? Vamos lá, que é muito simples o processo de criação de bots. Ele pode parecer complicado se você for parar para pesquisar ele a documentação, mas eu vou te mostrar que é extremamente simples, extremamente rápido de fazer. Você vai clicar aqui em /start, lembrando que eu vou disponibilizar o link para você cair direto aqui na conversa com o Botfather. Tudo que você vai ter que fazer, obviamente, é conectar o seu Telegram no seu navegador primeiro. E assim que você dá o /start aqui, você clica no botão, você vai ver que ele dá uma lista de vários comandos que a gente pode executar aqui dentro da conversa com o Botfather. E o que a gente quer fazer é justamente dar um /newbot, a gente quer criar um novo bot aqui dentro do Telegram. Então você vai aqui, dar o /newbot e pode dar um enter. A partir disso, ele vai começar aqui a configuração do seu bot dentro do Telegram. Ele pede para a gente dar um nome para o nosso bot. Aí você pode dar o nome que você quiser, tá? Vamos supor que eu quero colocar Jonas Bot. Você vai ver que vai ter um pequeno problema, tá? E o que acontece é, primeira coisa, dentro do Telegram, você precisa definir o nome do seu bot e esse nome vai ser único, ou seja, se outra pessoa já estiver utilizando um nome que você tenha pensado para o seu bot, você vai ter que fazer alguma configuração, alguma modificaçãozinha no nome para ele poder ser criado. Você não pode criar mais de um bot dentro do Telegram com o mesmo nome. Isso faz com que fique uma quantidade limitada de nomes que você possa escolher. E, como vocês podem ver aqui na mensagem que o próprio Botfather acabou de me responder, o meu bot sempre tem que terminar com o nome dele exatamente dessa maneira. Tetris_bot ou Tetris bot. Isso aqui seria o padrão, tá? Para ficar mais simples, para evitar erro mesmo, é mais fácil você utilizar o underline bot, que ele tem mais chance de funcionar sem causar nenhum tipo de problema, tá? Então eu vou colocar Jonas FSI para evitar que cause problemas, eu vou dar um underline bot e vou criar esse carinha aqui, esse bot com esse nome que tá aqui, tá? E aqui a gente já conseguiu criar o nosso bot. Como eu disse para vocês, extremamente simples de fazer a criação. E aqui a gente já tem acesso ao nosso token. É claro, vocês vão estar vendo borrado aqui o meu token, porque isso daqui é basicamente uma chave de acesso que faz com que o meu bot possa funcionar. Então o que você vai fazer agora é, você vai copiar aqui esse token do seu bot, tá? Copiou aqui o token do seu bot. Você já tem aqui duas opções. Primeiro, você vai pegar esse token, a gente já vai utilizar ele para fazer a configuração do Telegram aqui dentro do OpenClaw. E se você clicar aqui, ó, nesse é um link que está escrito t.me/ o nome do seu bot. Se você clicar aqui, você vai ser levado automaticamente para uma conversa com o seu bot, tá? Bom, agora que você já tem o bot token do Telegram, a gente vai fazer a configuração dele. Felizmente dá pra gente fazer isso aqui pela própria interface do OpenClaw, tá? Então a gente vai vir aqui até a opção de Communications, tá? Essa opção que você está vendo bem aqui. Você pode clicar nela e ela vai abrir essa telinha aqui pra gente. Você vai pesquisar aqui por Telegram, você pode usar o Ctrl F no seu próprio navegador e pesquisar por Telegram, tá? Feito isso, você vai conseguir encontrar a opção do Telegram logo aqui embaixo, quer ver? Aqui em Channels. Em Channels você consegue encontrar a opção do Telegram, ela vai estar minimizada dessa maneira. Você vai clicar nela para ela abrir aqui o nosso menu drop-down. E dentro da opção aqui do Telegram, você vai pesquisar por Telegram Bot Token, tá vendo aqui? Bot Token do Telegram, você vai clicar aqui nessa barrinha e você vai colar o seu token do seu bot do Telegram. Eu vou colar o meu aqui. Tendo colado aqui o seu token, tá? O meu token está borrado, mas você deve ter colado o seu aí bonitinho. Você pode subir aqui em cima e clicar em Save e depois você pode clicar em Apply se ele não aplicar automaticamente, tá? Clica aqui em Update só para ter certeza que ele vai aplicar tudo bonitinho. E a partir disso aqui, na teoria, o nosso Telegram já está conectado. Então bora testar, ver se ele já está funcionando.
E assim que você vier aqui para o seu Telegram e dar um /start no seu bot, tá? Lembrando, deixa eu voltar aqui na conversa com o Botfather, você pode encontrar o seu bot na mensagem que você fez a configuração inicial dele, tá? Clicou aqui, ele vai te levar para a conversa com o bot. Você vai clicar no botão aqui ou vai simplesmente escrever um /start e mandar aqui no chat. E ele vai te falar que o OpenClaw está conectado. Você pode ver que ele até me respondeu aqui falando justamente sobre a ferramenta que a gente está conectando. Só que ele falou que o acesso não está configurado. E aí você tem que utilizar aqui esse pairing code para poder fazer a conexão final e realmente botar tudo para funcionar aqui, a conexão entre as duas ferramentas. E para isso a gente vai voltar mais uma vez aqui para o nosso mob externo, para a nossa conexão VCCH com a nossa VPS. A gente vai executar esse comando aqui, docker compose exec OpenClaw. Lembrando que esse OpenClaw aqui é o nome do seu serviço. Quando vocês forem copiar, o comando vai estar especificado. Pairing approve Telegram, e aí você vai colar aqui no final o seu código de pareamento que você pegou aqui no Telegram, tá? Então colou isso daqui, você pode dar um Enter e ele vai executar o comando para poder fazer a conexão, tá? Você pode ver que ele deu um Approved Telegram Sender com o nosso código de pareamento, que a gente colou aqui em cima, tá? Lembrando, você tem que executar isso aqui dentro da pasta do projeto do OpenClaw, senão não vai funcionar, tá? Então executou isso daqui, você pode testar para ver se já está funcionando. Vamos mandar aqui um oi para ele, vamos ver se ele vai conseguir responder a gente. Você vai ver que ele ainda assim está dando esse erro aqui. Por que isso pode ter acontecido? Primeiro porque eu fiquei muito tempo aqui sem enviar o código, então eu vou enviar mais uma vez só para ter certeza que o problema não foi porque eu deixei de fazer a conexão, eu demorei muito para fazer a conexão, então eu vou executar mais uma vez aqui o comando só para ter certeza que a minha conexão vai estar funcionando bonitinho e depois eu vou reiniciar aqui o gateway com aquele comando que eu mostrei para vocês anteriormente. Beleza, eu reexecutei o comando, como eu disse, porque eu deixei muito tempo parado aqui, esse código ele acabou ficando inválido. Depois de reiniciar o meu container do OpenClaw, que vocês já viram utilizando o comando docker compose restart, se eu enviar aqui uma mensagem para ele perguntando: olá, a conexão está funcionando. Vamos ver se ele vai conseguir me responder. Independente do que ele me responder aqui, tá? Vamos ver se ele vai conseguir enviar a mensagem aqui pelo Telegram. Sim, a conexão está funcionando perfeitamente, posso ajudar com algo mais. Então, dessa maneira aqui, vocês podem ver que o nosso OpenClaw e o nosso Telegram já está funcionando. Como eu disse, não é tão complicado quanto parece. Se você encontrar algum erro, tanto durante isso daqui que eu estou fazendo agora, ou qualquer outra coisa que eu te mostrar nesse vídeo, eu vou aproveitar para pedir para você deixar um comentário aqui embaixo, tá? Porque eu entendo que a aplicação é um pouco instável e ela pode causar problemas, você pode ter dificuldades para fazer algumas coisas dentro dela. Então, se você enfrentar algum problema, seja disso aqui na conexão com o Telegram ou qualquer outra coisa que eu vou mostrar para frente ou para trás nesse vídeo aqui, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te ajudar a resolver e te ajudar a conseguir utilizar o OpenClaw sem nenhum problema, beleza? E se você chegou até aqui, mas você não tem nem o OpenClaw instalado no seu ambiente ainda, clica nesse vídeo que eu tô deixando aqui na sua tela, onde eu vou te disponibilizar a única stack realmente funcional e que você consegue instalar direto dentro do seu próprio ambiente Docker do OpenClaw. E de bônus eu vou te dar o tutorial completo de instalação.